A paz do Senhor a todos, queridos irmãos e irmãs. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e agora estudar comigo mais um assunto aqui na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a Palavra Deus. A Palavra Deus, ela não é o nome do Eterno. Ela não é o nome do Criador, do Pai. A Palavra Deus, ela é um título, assim como rei, presidente, governador, prefeito. A palavra Deus, ela é um título. Quando a Bíblia diz que existe um único Deus, como já tem um estudo, que nós postamos, está se referindo que existe apenas um ser eterno, um ser todo-poderoso, um ser que é chamado de Altíssimo, que é o Pai, o Criador. Mas a Bíblia também mostra relatos de seres e pessoas que também são chamados de Deus. Mas por que isso? Veja bem, irmãos, quando Deus escolhe, seja um anjo ou seja um homem, para levar sua mensagem, aquele anjo, aquele homem está representando Deus. Ele está falando pela palavra de Deus que Deus enviou através dele. Quem rejeitar a mensagem que vem desse anjo ou desse homem, é como que esteja rejeitando a palavra do próprio Deus. Então, quando Deus investe alguém de autoridade para desempenhar uma obra, essa pessoa é considerada sim um Deus, porque ela está representando o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno. Vamos ver alguns exemplos aqui. Anjo, quando o anjo, biblicamente é chamado de Deus. Gênesis capítulo 32, nós lemos aqui a história de Jacó. O versículo aqui, 23, diz que Jacó tomou sua família e fez passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Gênesis 32, o verso 23. O 24. Ficando ele só, lutava com um homem ao romper do dia. E quem era esse homem? Esse homem foi um anjo enviado por Deus. E ali lutava, Jacó começou uma luta com esse homem. Quando ia amanhecendo o dia, Jacó agarrou esse homem. O homem tocou a sua coxa ali. E Jacó agora agarrou esse homem e não quis deixar esse homem embora, que era um anjo de Deus. E agora o que acontece? Diz aqui o seguinte: disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E Jacó respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, e com os homens e prevaleceste. Eu pergunto, com quem ele estava lutando? Ele estava lutando com um anjo, não é? E aqui nós vemos que, versículo 30, Jacó colocou um nome naquele lugar. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Então Jacó lutou com o anjo, Jacó viu a face do anjo e agora ele diz assim, vi Deus face a face. Mas eu pergunto, ele estava lutando com Deus? Não, ele estava lutando com um anjo em forma de homem. Juízes capítulo 13, eu quero que vocês também vamos conferir esse texto, quando um anjo é chamado de Deus. Juízes capítulo 13, vamos ver o versículo 2 e 3. Havia um homem em Zorá, da linha de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. E agora esse anjo lhe deu algumas instruções. Quando Manoá chegou, ela contou para Manoá o que tinha acontecido, E Manoá disse sim. Aí Manoá foi orar a Deus e disse, olha Deus, que esse mesmo homem que apareceu a minha esposa, apareça a mim também. E agora Deus fez com que, Deus mandou novamente aquele anjo naquele lugar e apareceu a Manoá e sua esposa, com a mesma mensagem que Deus havia enviado. E agora eles fizeram uma oferta a Deus, um sacrifício, um banquete àquele anjo. E diz assim, sucedeu, pois, versículo 20 do capítulo 13, sucedeu, pois, que subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor.
O versículo 22 do capítulo 13 de Juízes. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então agora, aquele anjo que foi ali trazer aquela mensagem do nascimento de Sansão, né? Foi chamado de Deus. Manoá disse: mulher, vamos morrer, porque vimos a Deus. E a resposta da mulher, porém, sua mulher disse: se o Senhor não nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjar, e nem nos teria mostrado tudo isso, e nem nos teria revelado tais coisas. Amém? Então aqui, irmãos, nós vemos a atuação de um anjo do Senhor, que também foi chamado de Deus. Salmos capítulo 8, versículo 5. Vamos ver aqui o que diz Salmo 8, verso 5. Nos diz o seguinte, falando da formação do homem, eu quero ler o versículo 4 primeiro. Salmo 8, 4 e 5. Que é o homem para que te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Falando aqui da formação do homem, da criação do homem, diz que fizeste-o um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O mesmo texto, quero que você abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, e vamos ver que Deus, que esse homem aqui foi feito menor um pouco do que Deus. Hebreus, capítulo 2, vejamos o versículo 7, citando o mesmo texto de Salmo, capítulo 8, verso 4 e 5. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Então aquele Deus que nós vimos ali no Salmo, capítulo 8, versículo 4 e 5, é o mesmo que é chamado de anjos aqui em Hebreus. Amém? Então, irmãos, Deus também há homens, seres humanos, igual a mim, igual a você, também é chamado de deuses aqui, segundo as Escrituras. Deus escolheu juízes para governar o povo de Israel, para julgar as causas do povo de Israel. Chamava-se o Sinédrio. Era o lugar onde os anciãos se reuniam para julgar a causa do povo, chamado de Sinédrio. E então ali, quando eles estavam reunidos para julgar a causa das pessoas, diz a palavra de Deus que Deus também estava presente. Vamos ver como é que era chamada essa assembleia, esse ajuntamento, para julgar a causa do povo. Salmos, capítulo 82. Salmo 82. Nos diz o versículo 1. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Olha, irmãos, Deus assiste na congregação divina. Congregação é reunião. E diz aqui, e no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Continuando, diz, até quando julgareis injustamente e tomais partido pela causa dos ímpios? Porque havia um momento de corrupção entre os juízes de Israel. Mas nós notamos aqui que Deus ele assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Versículo 6, no mesmo capítulo, diz aqui a palavra, irmãos. Eu disse, sois deuses, sois todos vós filhos do Altíssimo. Sois deuses. Deus está dizendo para aquela congregação de juízes que deveriam atuar realmente com a autoridade que Deus lhe deu para julgar o povo retamente. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então os filhos do Altíssimo são considerados deuses. Mas só existe um único Deus verdadeiro, que é o Elohim, que é o Todo-Poderoso, que é o Eterno, Criador de todas as coisas. Amém? Vamos aqui também para Êxodo, capítulo 7 do livro de Êxodo. Falando aqui sobre Moisés, a Bíblia também chama Moisés de Deus, o próprio Deus deu a ele esse título. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 7 de Êxodo, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó,
e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Deus constituiu Moisés como Deus sobre Faraó. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Amém? Então, quando Deus investe alguém com autoridade para fazer a sua obra, essa pessoa é considerada Deus. Mas ela é Deus? Moisés era Deus? Não. Os juízes de Israel era Deus, o Eterno? Não. Jesus também, irmãos, é considerado Deus. Por quê? Porque ele recebeu do Pai a autoridade, recebeu do Pai uma mensagem para transmitir à humanidade, né? Jesus disse assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Então, nesse sentido, também Jesus é Deus. Ele é o Eterno? Não. Ele é o Todo-Poderoso? Não. Mas assim como Moisés e como os juízes, Deus investiu o seu Filho de grande autoridade. Amém? Então, quando a gente lê lá, João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o Verbo, que é o Messias, que é Jesus. E o Verbo estava com Deus, ou seja, ele estava com Deus como eterno. E o Verbo era Deus, é porque Deus concedeu a ele, o Eterno concedeu a ele a autoridade. Deus, a palavra Deus, no sentido de ter recebido uma autoridade do Eterno, né? Então nós vemos aqui que Deus disse para Moisés, tu serás, eu te constituí por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Vamos para nós concluir, aqui em João capítulo 10, no livro de João, Jesus citando o Salmo 82, que a gente leu. Vamos ver como é a narrativa aqui, ó. Alguns judeus que estavam ali no templo ficaram furiosos por Jesus dizer que ele e o Pai eram um, não a mesma pessoa, mas que eles eram unidos no mesmo propósito, né? Ele disse, eu não vim fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E os judeus ali, eles ficaram com raiva por Jesus ter dito essas palavras. Vamos ver como foi a narrativa aqui, o que é que Jesus disse, né? João capítulo 10, a partir do versículo 30. Nos diz aqui, eu e o Pai somos um, disse o mestre. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai, pela qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. É interessante, irmãos, que Jesus ele não disse que era Deus, mas eles entenderam dessa forma, que Jesus estava dizendo que era Deus. E agora diz assim o versículo 34, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, é importante a gente entender isso aqui, irmãos, esse ponto. Jesus disse, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, ou seja, irmãos, quem recebe a mensagem de Deus para transmitir é considerado Deus, sim. Ele não é Deus, ele está representando Deus. E por ele representar Deus, trazer a palavra de Deus, aqui Jesus disse que é considerado Deus. E se chamou de deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, do Eterno, e a Escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfêmia, porque declarei, sou o Filho de Deus? Olha, irmãos, o que é que Jesus disse que é agora? Então aquele a quem o Pai santificou, que foi o Filho, o Messias, e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou o Filho de Deus? Amém, irmãos? Então Jesus na Escritura, em nenhum lugar, em nenhum momento, ele diz que é Deus, mas sim que ele é o Filho de Deus, amém?
E ele deixa bem claro, na vossa lei diz, vós sois deuses, porque todos vós sois filhos do Altíssimo. Mas, então, segundo as Escrituras, digamos, um ministro do Evangelho, um missionário do Evangelho, ele é sim considerado como Deus, porque ele leva a palavra de Deus. Quem rejeitar o missionário, quem rejeitar o anjo do Senhor que vem trazer a mensagem, quem rejeitar um profeta que está falando por Deus, está rejeitando o próprio Deus. E agora, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, as autoridades constituídas aqui na terra, nós devemos respeitar, porque desrespeitado, estamos respeitando uma autoridade concedida pelo divino, pelo eterno. Capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, assim como ele disse para Moisés: eu te constituí Deus sobre Faraó. E as autoridades que existem foram por eles constituídas, de modo que aquele se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Amém? Que Deus conceda a sua graça e sua paz a cada um de nós, que o Eterno conceda essa graça e essa paz. Quando a Bíblia fala o único Deus, como a gente vê em vários textos bíblicos, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: todavia para nós há um único Deus, o Pai. Ele está falando do Eterno, do Deus o Eterno. E os deuses que a Bíblia fala, em outros sentidos aqui, são pessoas que representam Deus nessa terra. Amém? Deus abençoe a todos, espero que tenha ficado esclarecido esse ponto, e que Deus abençoe a todos. Amém.